Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática, galera. Que massa que você está por aqui. Cientista de dados, qual vai ser o nosso problema de negócio de hoje? Hoje a gente vai fazer uma atividade que é muito, mas muito importante para as instituições financeiras em especial, que é, galera, o trabalho de detecção de fraudes. Nós vamos trabalhar aqui num projeto de detecção de fraude em transferências bancárias. Tudo bem? Nós temos aqui uma parada que é o seguinte, dá uma olhadinha nisso aqui. Olha esse número. Golpes em dados bancários pela internet cresceu 43% no Brasil. Deixa o link dessa mensagem aqui para você e olha a data dela, galera. Ela é de 2020. Então, assim, se no meio do ano já tinha crescido 43% no Brasil esses golpes bancários dados pela internet, galera, imagina a importância desse seu trabalho como cientista de dados. Então, assim, esse trabalho que eu estou trazendo para você é para você colocar aí no seu portfólio como um trabalho especial, porque ele é um trabalho que te enriquece profissionalmente e é um trabalho que ajuda as instituições financeiras a combater o crime, né, galera? A combater aquilo que lesiona tanto a empresa quanto os próprios clientes. O banco, as instituições financeiras, elas têm que fazer provisionamentos para arcar com esse tipo de despesa, com fraudes. E isso custa bilhões por ano para as empresas. E eu não estou sendo exagerado, não. É bilhões de reais mesmo que as empresas perdem por conta de fraudes. E, galera, você você tem que contar com o desgaste com o cliente, né? Não sei se você já teve uma conta fraudada ou se já teve um cartão clonado, mas é uma situação muito desagradável, não é mesmo? Então, o seu trabalho como cientista de dados, ele é importante exatamente por isso, porque ele vai ajudar tanto as instituições quanto as pessoas que vão ser menos lesadas e você vai enriquecer o seu portfólio de cientista de dados. Beleza? Vamos para frente? Então, deixa o link aqui para você e vamos lá, o nosso problema de negócio. Nós precisamos construir uma máquina preditiva de detecção de transferências fraudulentas. Temos um conjunto de dados fictício que possui transações de transferências entre contas de uma mesma instituição financeira. São mais de 200 mil registros de transferência, sendo 490 fraudulentas, ou seja, que não foram realizados pelo dono da conta corrente. Temos 28 variáveis explicativas e a variável target é a classe, galera. E assume valor 1 em caso de fraude e 0 caso contrário, beleza? Então, bora para frente, entendemos ali o contexto, o problema de negócio, bora ali explorar os dados, não é mesmo? Vamos importar uma série de pacotes, eu queria passar com você aqui, ó. Nós vamos importar pacotes default, né, galera? NumPy, Pandas, pacote de sistema operacional, de visualização de gráficos e para a gente não ficar vendo warnings na nossa tela, bem? O que mais? Temos pacote para o pré-processamento dos dados, que é o Smolt. Nós vamos fazer um balanceamento dessa classe e você já vai entender por quê. Nós vamos utilizar o Train Test Split para fazer separação dos dados em treino e teste. E vamos importar uma série de algoritmos aqui de Machine Learning para que a gente possa fazer aí o nosso trabalho, tá bom? Então tem aqui Random Forest, Gradient Boost, XGBoost, LightIBM, Decision Tree, por aí vai, beleza? O que mais, Eduardo? Nós vamos importar também pacotes para avaliar a nossa máquina preditiva, né? Então temos aqui ó, o Classification Report, vamos importar também o Classification Report, o Alce Score, Confusion Matrix e Accuracy Score, beleza? Então, vamos lá, executa essas importação de bibliotecas para que a gente possa fazer tudo de uma vez aqui. E se por acaso a gente esquecer de alguma, a gente volta para cá para a gente manter organizadinho aqui o nosso script, tudo bem? Nosso dado, Eduardo, onde está o nosso dado? Onde estão os dados? Então, nós vamos utilizar aqui esse banco de dados que eu vou disponibilizar para você no canal, no Telegram. É um banco de dados transferências.csv. Ele está exatamente aqui, já fiz a importação. Ele é relativamente grande, então talvez seja interessante você montar o Drive. Depois, não sei se você já sabe montar o Google Drive aqui, mas se você salva no seu Google Drive e usa o Google Drive. Se você não sabe, é só fazer o upload exatamente do jeito que eu sempre ensinei para você. Faz o upload, sobe esse banquinho de dados, tá bom? E aí ele vai demorar alguns minutos, porque ele é grande. Depois que subir, você vai iniciar o seu trabalho, tá bom? Então, bora para frente, executa a biblioteca. Importamos datasets. Agora vamos ler os nossos dados, né, galera? Nossos dados estão aqui, né, no content/transferências. Eu vou executar essa célula e ele vai trazer as informações aqui para dentro do Python para a gente. Bora dar um ponto info para a gente visualizar aqui algumas informações e os atributos do nosso dataset. Nós temos aqui um dataset
relativamente grande, com 284 mil registros de transações, de transferências, e nós temos aqui 31 colunas, né, galera? Então vamos lá. Quais são as informações, Eduardo? Me explica aí. Nós temos variáveis do timestamp. O que é o timestamp? É a hora, o minuto, o segundo em que foi feita a transferência, o país, a cidade, informações de onde foi feita, né, onde foi realizada a transferência, hora, minuto, segundo também separados, informação de sistema operacional, valor da transação, nós temos aqui antecedentes do cliente, de reclamações, quantidade de transações, cartão, temos uma série de informações coletadas aqui das transações e dos clientes que são donos dessas transações, tais como compras, histórico de navegação, o relacionamento com a empresa, tempo da transação, tempo em que ocorreu a transação. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, limite de cartão, histórico de saldos, indicador de segurança, enfim, uma série de variáveis que você descobriu como. Como que você descobriu essas variáveis para você construir essa máquina preditiva, Eduardo? Galera, é o seguinte, nessa fase de análise exploratória dos dados, você, na verdade, na fase de definição do problema de negócio, você vai sentar com a equipe responsável por fazer ali o estudo e as prevenções antifraudes da sua empresa. E aí, essa galera que entende do problema de negócio, entende do processo onde pode ocorrer fraudes, ele vai sentar com você e aí vocês vão estressar as hipóteses de variáveis que são utilizadas, que podem ser utilizadas para prevenir as transações fraudulentas. E aqui você vai sentar com o cara pode chegar e falar para você, olha, transações de um cliente assim que geralmente nunca são feitas de madrugada, então a hora em que foi feita a transação é importante, então traz essa variável para cá. O cara nunca, ele só utiliza aqui um sistema operacional, de repente a transferência foi feita de um outro sistema operacional, e aí vocês vão estressar as hipóteses. A gente chama aqui de geração de hipóteses, essa fase. E aí, dado que vocês estressaram a quantidade de hipóteses e variáveis que podem ser utilizadas para fazer essa predição, aí vocês vão coletar, limpar esses dados, pré-processá-los e aí sim você vai fazer aí a sua análise e construir sua máquina preditiva. Beleza? Nós estamos exatamente na fase posterior a essa. A gente já sentou com a equipe de negócio, já entendemos o problema de negócio e já recebemos os dados e já fizemos algumas importações. E quando a gente der um head aqui, que é para a gente visualizar as primeiras linhas, você já vai ver o seguinte, olha só, as variáveis já estão todas aqui, já estão todas bonitinhas, como por exemplo, o sistema operacional, que era uma variável, que era sistema operacional Windows, Linux, iOS, ou seja, a gente está aqui já lidando com números. Então já foi feito um tratamento anterior aqui de encoder, de codificação de variáveis categóricas, inclusive. Então você já recebeu essa base já praticamente pré-processada. Vamos fazer alguns trabalhos aqui de pré-processamento, mas são muito pequenos. A parte de pré-processamento você já recebeu pronta aí pela equipe ali de engenharia de dados, né? Então, se você tem uma equipe bem robusta, você já recebeu os dados ali de forma que você vai precisar só trabalhar com machine learning. A parte de engenharia de dados ali já foi feita e você já recebeu por conta dos engenheiros de dados que já mexeram ali, já trabalharam os dados para você. Tudo bem? Então, vamos partir desse pressuposto. Temos aqui o nosso rol de variáveis que serão utilizadas aqui para a nossa previsão se o target é fraude ou se não é, para que a gente possa criar uma máquina preditiva de detecção de fraude. Bora para frente? Então vamos embora. Bora verificar se tem valores missing? Às vezes eles deixaram valores missing, né? E valores missing geralmente estraga a nossa máquina preditiva, né? É verdade, mas a galera fez um tratamento bacana, os engenheiros de dados já entregou para vocês aqui, cientistas de dados, as variáveis já bonitinhas, sem missing inclusive, beleza? Então, massa. Bora dar uma olhada então, se tivesse variáveis missing, era só fazer um tipo de tratamento do missing. Nesse caso aqui eu deixei um exemplo de eliminação de valores missing. Você utilizaria essa função dropNA, tá bom? Cara, olha só, a gente vai dar uma olhada agora na nossa variável target. E aí você já vai entender o seguinte, nós criamos um gráfico aqui, utilizamos o Seaborn, fizemos um couchplot da variável target e eu quero que você preste atenção no seguinte. Olha só. Nós temos aqui uma classe hiper desbalanceada, né, galera? Nós temos aqui, ó, 0 que é não teve fraude e 1
que teve fraude. Você vê que a barrinha quase não aparece aqui, está praticamente uma linha. Por que isso acontece? Porque, ainda bem, existe muito mais transferências bancárias que não são fraudes do que transferências fraudulentas. Senão, o sistema estaria totalmente corrompido, né? Então, nós estamos querendo, inclusive, evitar essas pequenininhas que tem aqui, porque o nosso objetivo é eliminar com as fraudes, né? Nós temos que criar máquinas preditivas para eliminar essa parada aí que faz mal para todo mundo, beleza? Então, é exatamente isso. Só que, olha só, se a gente fizer uma máquina preditiva desse jeito aqui, ó, a gente não vai conseguir fazer uma máquina preditiva que faça previsão de fraude. Por quê? Porque tem muito pouco registro de fraude. Você está vendo? Então a gente vai precisar fazer um trabalho aqui de amostragem para que a gente possa aí equilibrar essa classe e construir uma máquina preditiva. Bom, bora para frente? Então bora. Aqui é a fase onde você faz ali um trabalho de análise das variáveis, análise univariada, análise bivariada, a correlação entre as variáveis. Aqui, nesse caso, nós estamos fazendo uma correlação das variáveis com a variável target. Então, por exemplo, aqui eu tenho a correlação igual a 1, que é a correlação da target com ela mesma. Mas aqui a gente tem os valores de todas as correlações da target com essas variáveis, como por exemplo aqui, ó, o limite do cartão não tem correlação com a variável target. Aqui, se o cidadão tem empréstimo ou não, também tem uma correlação aqui quase próxima de zero com o target. Enfim, um rol de variáveis que a gente precisaria fazer a análise pormenor. Tudo bem? Então, dado que a gente fez isso aqui, a gente poderia ainda olhar a correlação de todas as outras variáveis com elas mesmas, para que a gente possa fazer uma análise mais completa. Então, aqui tem uma matriz gigantesca aqui que você poderia escolher uma variável. Então, começaria, né? Escolher uma variável IP, o IP da máquina onde foi realizada a transação. Então, ó, o IP com o timestamp tem uma correlação positiva. O IP e o país têm uma correlação negativa, e aí você faria a análise de correlação para tentar detectar aí variáveis que são correlacionadas para que você possa eliminá-las e não incorrer em problemas de multicolinearidade, beleza? Ok, então vamos lá. Cara, outra coisa, você vai fazer algumas análises estatísticas, né? Então aqui, por meio do describe, você pode fazer análise aí de mediana, de média, de contagem, de valores máximos para tentar detectar outliers e por aí vai, tá bom? Aqui as variáveis já estão processadas e a gente não vai precisar se preocupar com isso. Vamos lá, ainda na fase, agora vamos entrar na fase de pré-processamento, que a gente quase não vai precisar fazer nada, mas a gente vai fazer uma tarefa que é muito importante. Por isso que eu já trouxe os dados já pré-tratados, porque eu quero que você foque exatamente nesse passo, que vai ser um passo que vai ser um diferencial no resultado da construção da nossa máquina preditiva lá na frente. Fica comigo, olha só. Aqui a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, há um desbalanceamento do target, certo? A gente vai fazer o trabalho agora. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar as variáveis explicativas em X e o target em Y, tá bom? É só isso. Rodei essa célula para separar as variáveis. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, dado que eu separei as variáveis, a gente vai chamar a função Smolt, que a gente importou aqui em cima, vou mostrar para você relembrar a variável Smolt, que ela está aqui na parte de pré-processamento, ó. Ela está aqui dentro do pacote InBlearn, no oversample, né, que a gente vai fazer agora um oversample, que é criar registros da classe positiva para que a gente possa aí fazer um balanceamento. É isso que o oversample faz. A gente poderia fazer o undersample, que era exatamente ele subtrair a quantidade de registros da classe que tem da classe majoritária, mas geralmente é mais recomendado fazer o oversample, e a gente vai fazer o oversample aqui, tudo bem? Como que a gente faz o oversample, Eduardo? Chama a função Smolt. E aí, depois que a gente fizer a função Smolt, a gente vai passar o fit nessa função Smolt. O que é o fit? A gente vai trazer os registros para que para que a gente faça o balanceamento. Então, eu coloco os valores de x e o valor de y aqui dentro e faço fit sample. E aí ele vai criar registros para que a gente possa uma classe mais balanceada, beleza? Então, está fazendo aqui o balanceamento, acabou de fazer. Agora, eu vou fazer uma contagem e um gráfico para que você verifique aqui agora o balanceamento. Então, nós temos agora da classe 0 e da classe 1 praticamente
balanceada, beleza? Criamos registros por meio de uma técnica estatística, não foi magia negra, foi uma técnica estatística conhecida como oversample, que já está automatizada aqui por meio desse pacote Smooth, para a gente balancear a classe. Tudo bem? Toda vez que você tiver problema de balanceamento, estude utilizar essa possibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer agora o Train Test Split. Fizemos o balanceamento, agora a gente vai separar em dados de treino e dados de teste, na proporção de 30% para teste, para que a gente possa fazer aqui a construção das nossas máquinas preditivas. Bora para frente? Executa a célula, separamos os dados. Acabamos o pré-processamento, bora para onde agora? Criar máquinas preditivas. Nós vamos criar 3 máquinas preditivas. Nós vamos criar uma com o XGBoost, uma com o LightGBM e uma com o Random Forest. Então, nós vamos utilizar aí algoritmos da família dos Ensemble para tentar aí encontrar a melhor máquina preditiva detectora de fraude em transações bancárias. Vamos para frente? Vamos fazer com o XGBoost. Vamos importar aqui o XGB Classify, que é um classificador. Nós estamos tratando de um problema de classificação. Você já sabe disso a essa altura. Vamos criar aqui o modelo que é com o XGBoost. Criado o modelo, vamos fazer o treinamento. Vamos passar os dados de treino, né, o X de treino, nesse modelo e vamos printar os hiperparâmetros para que a gente possa aí avaliar. Nós não estamos criando, não estamos utilizando nenhum hiperparâmetro aqui no XGBoost para a gente criar ali um baseline, para a gente tentar fazer esse baseline para que a gente possa aí tentar depois bater com o LightGBM ou o Random Forest. Bora para frente, está fazendo treinamento, pode demorar alguns minutos porque o banco de dados é bem grande. Beleza? Nós temos aqui centenas de milhares de registros e aí pode demorar um pouquinho mesmo e é super normal. Beleza? Então tá aí, cara. Treinamos o nosso algoritmo com o XGBoost e está aqui os hiperparâmetros que a gente utilizou todos como default. Beleza? Bora utilizar, bora fazer depois que a gente faz o treinamento, a gente faz predição com os novos dados, bora fazer a predição com o predict, passamos dados novos aqui, dados que o nosso algoritmo ainda não viu, para que a gente possa avaliar a máquina preditiva e verificar se ela está aí trazendo os resultados para a gente, está acuradinha, tá bom? Bora criar um data frame antes aqui com o gabarito, beleza? Temos aqui um gabarito e as previsões da nossa máquina preditiva, você pode ver aqui, ó, nós acertamos. Esse primeiro registro a gente acertou todos os registros, a nossa máquina preditiva parece que está boa. Bora olhar agora com os prints, né, galera? Bora utilizar aqui as métricas, bora verificar se a nossa máquina está boa mesmo no meio das métricas. E olha só, galera, nós temos aqui, vamos olhar só a acurácia. Nós temos uma acurácia de 98,72. Então, a acurácia, eu vou deixar marcada aqui, 98,72. Mas não problemas de classe desbalanceada, principalmente, apesar de a gente ter feito o balanceamento, é importante a gente utilizar outras métricas, como a Confusion Matrix e o F1 Score, a Precision e a Recall. Bora olhar todas elas, olha só. Nós temos aqui as possibilidades, ou é 0 ou é 1, que é fraude. Você vê que o Recall das duas classes está com um valor bem alto, assim como o nosso F1 Score. Então, essa acurácia aqui ela não é uma acurácia falsa, é uma acurácia bem positiva, a gente está acertando as duas classes com um percentual de assertividade bem alto. E isso pode ser ratificado aqui, ó, quando a gente olha para a Confusion Matrix. A Confusion Matrix, a diagonal do bem aqui, ó, estamos acertando bastante, ó, 80 e tantos mil registros de acerto e uma minoria aqui de erro aqui para as duas classes, né? Estamos errando aqui, 529 que era fraude, a gente diz que não, e 1000 daqueles que não era fraude, a gente diz que era. Então, assim, bem pouquinho, né? A gente está acertando a maioria aqui. Tudo bem? Então, a matriz de confusão, a Confusion Matrix, o F1 Score, Recall e a Precision nos ratificou que a nossa máquina preditiva ela está aqui com um percentual bom. Eu ainda vou colocar aqui ó, o F1 Score, 99%, para a gente fazer a comparação agora com o LightGBM. Bora para o LightGBM para a gente ver como que vai ser a performance do LightGBM. Eu estou trazendo aqui o LightGBM com alguns hiperparâmetros que eu já estudei, que a gente possa fazer aí a avaliação da nossa máquina preditiva. Então, eu vou simplesmente criar o LightGBM, lembrando que
na documentação do LightGBM, no penúltimo Ciência dos Dados na Prática, tem uma aula só de LightGBM, praticamente, no qual a gente faz a comparação de LightGBM e XGBoost, e lá a gente fala de como que a gente faz a utilização desses hiperparâmetros. Dá uma olhadinha lá para você verificar, tudo bem? E para você aprender como que a gente escolhe esses hiperparâmetros aqui, tá bom? Então, criei a nossa máquina preditiva com o LGBM, agora a gente vai fazer predições com os novos dados. Vou passar os dados de teste agora no LightGBM, para depois a gente avaliar para ver se ele está bom ou não. Bora criar aqui. Você vê que nós temos aqui aquela tabelinha de gabarito, né? Ó, nós temos aqui ó, o gabarito, né? O Y de teste era 0 e a nossa máquina preditiva previu 0.30. Era 1 e a nossa máquina preditiva previu 0.69. E aqui tem uma parada que é bem interessante, que é o seguinte. O LightGBM, ele printa para a gente como output probabilidades. Você está vendo aqui valores de probabilidades. Então, a gente vai precisar criar uma parada conhecida como threshold, ou gatilho, para que ele possa decidir o que é 0 e o que é 1. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar como threshold 50%. Então, se o valor da probabilidade for acima de 50%, eu digo que é fraude. Se não, eu digo que não é fraude. E aí é um negócio interessante. Por quê? Porque essa probabilidade depois você pode calibrar bem, principalmente nesses problemas de fraude. Porque ó, se você quiser colocar aí 0,8, ou seja, se tiver acima de 90% de probabilidade, é que eu vou definir que é uma fraude ou não. Ou seja, você tem uma maleabilidade aí para você escolher o que vai ser fraude e o que não é. Tudo bem? Então, aqui talvez seria até interessante você colocar uma probabilidade maior do que essa que a gente está colocando aqui. Tudo bem? Faz esse teste aí, tá bom? Beleza. O que a gente precisa fazer? Eu vou olhar o tamanho da nossa base, vou dar um size aqui só para ver. Nós temos 170.589 registros. Para quê? Porque eu vou fazer ele varrer todas as linhas e aí, toda vez que ele olhar o predict e for acima de meio, de 50%, ele vai dizer que é fraude. Se não, ele vai dizer que não é fraude. É isso que a gente está fazendo aqui nessa célula, tá bom? Então, acima de 50% eu já estou achando que é fraude, tudo bem? Eu poderia, inclusive, olhar menos. Ó. Se tiver a probabilidade de 1% aqui, eu confio nos meus dados, eu vou dizer que isso aqui é fraude, beleza? Mas aí você tem que olhar as consequências para ver se não vai ter muito alerta de fraude. Isso aí é um problema já, depois que você implementa, você vai ter que fazer algumas calibragens. Tudo bem? Então, beleza. Bora para frente, bora fazer a avaliação agora do nosso LightGBM. Fizemos aqui, passamos o threshold aqui, e agora a gente vai olhar as métricas. E olha só, o LGBM ele foi inferior na acurácia do que o nosso XGBoost. Então, apesar da gente ter aqui o LGBM com o algoritmo mais novo, nós temos aqui ele com um percentual inferior ao XGBoost. O F1 Score ele foi exatamente o mesmo, 99%. Dá uma olhada aqui em cima, vamos olhar o F1 Score do Random Forest, foi 99%. Mas a acurácia foi 98,72%. E aqui foi 98,53. Então, o nosso algoritmo XGBoost ainda está levemente superior o LightGBM. Dá uma olhada aqui na diagonal, onde nós temos aqui uma assertividade bem grande por meio da Confusion Matrix. Bem, vou aumentar aqui um pouquinho para você visualizar. Então, diagonal do bem, estamos acertando bastante e os erros eles estão muito pequenos com relação aos acertos, por isso que a acurácia está lá 98,53%. Mas mesmo assim, não batemos o baseline, né? Bora utilizar mais um algoritmo aqui, o Random Forest. Bora para a simplicidade aqui, galera. Vou criar um Random Forest também ali, sem tunar nenhum hiperparâmetro, para que a gente possa fazer a avaliação para ver se a gente vai bater aí o XGBoost, tá bom? Então, criamos o Random Forest, bora agora fazer o treino para posteriormente fazer a previsão com novos dados e avaliar essa máquina preditiva, tudo bem? E aqui é interessante a gente conversar uma parada que é o seguinte, galera. A gente olhou um algoritmo que ele já é um algoritmo ali de ponta, um algoritmo já avançado e tivemos um resultado já bacana. Vale a pena a gente investir para tentar melhorar esse algoritmo. E a gente foi lá, colocou o LightGBM para tentar bater o XGBoost. Não batemos o XGBoost. E aí a gente para pensar no seguinte, muitas vezes o simples, menos é mais, né? Você já ouviu essa frase, né? Menos é mais. O que vai acontecer? Se você implementa um LightGBM ou XGBoost, no qual você tem que fazer muitas tunagens de hiperparâmetro, no qual
qual você tem que fazer muito pré-processamento. Isso pode, galera, na hora de você implementar a sua aplicação em produção, dar um atraso. Por quê? Porque você tem que mobilizar todo um fluxo de trabalho antes de chegar ali no ponto de fazer a sua predição. Então, se você tem uma facilidade, como por exemplo, um Random Forest, ele não faz pressuposição ali dos dados, do formato dos dados, e ele permite que você construa sua máquina preditiva mais rápido. Às vezes, ainda que a assertividade dele seja um pouco inferior, é melhor você colocar um algoritmo mais simples do que um puta avançado que vai te dar depois um trabalho do cão e uma dor de cabeça muito grande por conta de um percentualzinho bem pequeno de assertividade. Então, assim, é interessante você fazer ali, ver o trade-off ali da acurácia, da assertividade e do trabalho que você vai ter para implementar, tudo bem? E uma outra coisa que é importante que, às vezes, uma regressão logística ali vai te dar um resultado já suficiente do que você colocar um LGBM, um Cat Boost, tudo bem? Então, é bem interessante você avaliar vários algoritmos para que você possa fazer a escolha do melhor, daquele que é mais simples e mais acurado, porque muitas vezes o mais simples vai ser também o mais acurado, beleza? Beleza? Então tá aqui, rodou o Random Forest e agora a gente vai passar novos dados, né? Vamos fazer aqui um predict com os dados de teste agora para a gente avaliar o nosso Random Forest. Então, fizemos ali agora a predição com novos dados. Bora ali fazer aquela mesma tabelinha de comparação para olhar as previsões da máquina preditiva com o gabarito. Então, está acertando a maioria também dos primeiros registros. Já nos traz ali um insight de como será o nosso resultado. Então, quando a gente printa ali a acurácia, olha só, galera, que louco. O Random Forest, ele acertou quase tudo, cara. Que massa, olha só. Random Forest teve a acurácia de 99,98% e bateu o XGBoost. Né? O LightBM não conseguiu, mas ele bateu o XGBoost. Olha que interessante. Ele tem aqui praticamente 100% de acurácia, né, Film Score, no recall. Então, é realmente a nossa melhor máquina preditiva, galera. Dá uma olhada aqui, ó, na Confusion Matrix, você vê que ele erra aqui, ó, 20 registros aqui de um dos casos, mas ele não erra nada do outro. Provavelmente é aqui 20 que não era fraude, ele disse que era, beleza? Então, galera, é isso. Olha só. O tempo de processamento, ele foi bem maior, tá? O tempo de processamento foi bem maior. Mas qual é o trade-off que você tem na sua instituição? Você tem tempo para classificar? O que é mais importante aí é o resultado, é você não ter fraude de jeito nenhum. Então, você vai escolher exatamente o algoritmo que te traz a melhor assertividade, que nesse caso, quando a gente comparou os três, o melhor é o Random Forest, com quase 99,99% de assertividade. Tá bom? Beleza, cara? Que massa! Vamos lá, bora dar um resumão aqui. Olha só, terminamos. Vamos dar uma olhada no seguinte, olha só. A geração de hipóteses, terminamos e eu trouxe aqui 3 alertas para você, beleza? Olha só, presta atenção que isso aqui é muito importante. A geração de hipóteses é muito importante para o projeto de ciência, para o sucesso do seu projeto de ciência de dados. Cara, olha só, na fase ali de geração de hipóteses, o que aconteceu? Você sentou com a galera de problema de negócio ali, eles trouxeram variáveis importantes e tratadas para você. Tanto é que olha o resultado que você teve aqui na construção da sua máquina preditiva. Não foi à toa. É lógico que esse trabalho de balanceamento da classe que você fez é um trabalho muito importante, mas as variáveis já vieram, cara, muito bem representativas do problema de negócio que você tem, porque a assertividade foi bem grande. Então, olha a importância da geração de hipótese ali na hora que você está ali com a equipe de negócio. Beleza? Entendendo o problema de negócio. Isso é muito importante. Segunda coisa, o tratamento de classe desbalanceada. Isso aqui foi o diferencial para a gente ter o resultado que a gente teve. Então, entenda como é que funciona esse oversample para que você utilize essa parada aí nos seus problemas de negócio no seu dia a dia. E, galera, menos é mais, né? O Random Forest chegou aqui e bateu o LightBM e o XGBoost. Só que lembra do trade-off. Mais tempo de processamento, o tempo de processamento é muito superior ao XGBoost e principalmente ao LGBM, que é o mais rapidinho de todos. Beleza? Cara, que massa! Terminamos aqui, construímos uma máquina preditiva de detecção de fraude em transferências para que você possa utilizar aqui esse framework e implemente aí na sua situação, nos seus problemas de negócio que você tiver. Beleza? Cara, que legal, muito massa você ter chegado até aqui. Eu fico verdadeiramente muito, mas muito feliz. Espero que meu conteúdo esteja ajudando você. Se está ajudando, não esquece de chegar aqui no YouTube, dar uma comentada, fala Eduardo, muito obrigado.
está me ajudando, continue a fazer esse conteúdo porque está sendo enriquecedor, beleza? E eu vou ficar muito grato, vou ficar sabendo. E me direcione também, se não estiver legal, fala, Eduardo, eu não gostei por causa disso, para que eu possa direcionar o meu conteúdo e trazer os melhores conteúdos para você, porque, na verdade, é isso que importa, beleza? Deixa os links aqui do Ciência dos Dados, tem aqui todos os links. Você chega aqui, clica aqui e aí você vai lá na Maratona da Ciência dos Dados, faz sua pré-inscrição, vai no Telegram para pegar esse script e o dataset. Cara, vai no YouTube, no portal e vai lá no Instagram. Estou fazendo uma campanha para bater os 1000 seguidores até o fim do ano. Tem menos aí de 3 dias. Será que eu consigo? Vamos embora? É isso aí, cara. Que legal que você chegou até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.